Nem mesmo um carro esportivo é capaz de ir de 0 a 100 em tão pouco tempo quanto Lula, que é capaz de inventar mentiras cabeludas para esconder a corrupção nas obras da Copa do Mundo em um momento e, pouco tempo depois, atacar sua própria companheira de partido, que era quem comandava o país quando o evento aconteceu. Na manhã dessa sexta-feira, dia 3 de outubro, enquanto ainda está no estado do Pará, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva à TV Liberal. A transmissão dessa entrevista teve vários problemas técnicos e, por conta disso, algumas partes dela acabaram sendo cortadas. Mas o período em que tudo funcionou corretamente foi suficiente para que Lula fosse gravado, atacando até mesmo a sua companheira de partido, a ex-presidente Dilma Rousseff. Em sua tradicional narrativa de que tudo e todos ficam parados enquanto ele não está na presidência, Lula acabou utilizando um recorte temporal muito comprometedor para o seu partido. Você sabia que nós temos mais de 133 obras paradas no Marajó, desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a irresponsabilidade das pessoas que governaram esse país e que obras paradas. Ontem eu fui inaugurar escola, sabe, que estavam desde 2012, desde 2013, paralisadas. Eu não vou nem entrar na discussão sobre a veracidade dos dados que estão sendo apresentados por ele. Apenas vamos analisar aqui o recorte temporal. De 2019 a 2022, o país foi governado pelo principal adversário de Lula. Então, naturalmente, ele criticaria absolutamente qualquer coisa que tenha sido feita ou que tenha deixado de ser feita nesse período. Antes disso, o país teve como presidente por 2 anos e alguns meses Michel Temer, que era o vice de Dilma Rousseff. Ou seja, ele só chegou ao cargo por conta de uma decisão tomada lá atrás pelo PT. Só que, segundo Lula, essas obras estavam paradas desde 2012 ou 2013, você ouviu muito bem. Em 2012, a presidente da República era Dilma Rousseff. Em 2013, também. Em 2014, também. Em 2015, ainda era ela e podemos considerar ainda mais metade de 2016, pois Dilma só foi afastada do cargo em agosto daquele ano. Portanto, ao fazer esse tipo de ataque, mesmo que seja de uma credibilidade completamente duvidosa, como já é de costume, Lula acaba chamando de irresponsável a sua própria companheira de partido, que hoje preside o Banco do BRICS, por sinal, graças ao próprio Lula. Só que essa esteve longe de ser a única declaração polêmica feita por ele nessa viagem ao Pará. No início da noite de ontem, em um evento em Belém, ele utilizou isso aqui como argumento para justificar os gastos com infraestrutura para sediar a COP30. Vocês sabem, porque muitos de vocês já viveram preconceito. E na história do mundo sempre foi assim. Quando foi se construir a Torre Eiffel na França, teve quase que revolta popular para que a torre não fosse construída. E hoje a torre é o monumento de maior orgulho do povo francês e não tem um turista que vá à França que não queira tirar uma foto da Torre Eiffel. E eu e a Janja temos uma foto da Torre Eiffel. Que romântico, não é mesmo? Uma foto em frente à Torre Eiffel. Só que tem um detalhe que Lula esqueceu de mencionar ao contar essa história. Essa foto, bem como toda a viagem à França, foi bancada com dinheiro público, pois se tratava de uma viagem oficial do presidente da República. Assim, fica muito fácil ter registros nos pontos mais famosos do mundo. Aliás, o romance entre Lula e Janja, pelo menos nas fotografias que foram divulgadas pela imprensa nessa última viagem, não chegou nem perto de se comparar ao clima entre ele e Emmanuel Macron. Agora, se Janja não liga para isso, quem sou eu para questionar, não é mesmo? O que me importa é o fato de que o meu dinheiro de cidadão brasileiro pagador de impostos foi usado para bancar todo esse ensaio fotográfico aí. E por falar no suado dinheiro do pagador de impostos, o presidente ainda fez questão de lembrar de uma história que até hoje não foi digerida por nenhum de nós. E ele ainda fez pior, ainda criou uma mentira em cima dela. Veja só o que Lula disse no início da noite dessa quinta-feira. E nós enfrentamos a maior campanha de preconceito da história desse país no evento internacional. Você não tem noção o inferno que foi aquela Copa do Mundo, com denúncia todo santo dia de que tinha muita corrupção, tinha muita corrupção, tinha muita corrupção. E eu fui atrás do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas escolheu um conselheiro
para acompanhar todas as obras de todos os estados. Depois de quase destruir a Copa do Mundo, depois de colocar inclusive preocupação no governo de fazer a Copa do Mundo, não houve nenhuma prova de corrupção em nenhum estádio de futebol desse país. Isso dito pelo Tribunal de Contas da União no seu relatório final. Eu até me daria ao trabalho de mostrar aqui este relatório específico citado por Lula, mas não será necessário, porque uma matéria de 2 jornalistas da CNN Brasil, publicada lá em 2022, quando Lula fez a mesma afirmação, já simplifica o caso. Fala de Lula sobre a ausência de corrupção em estádios da Copa precisa de contexto. Em 2011, relatório do TCU contestou orçamentos e contratos de ao menos 6 estádios brasileiros. Precisa de contexto é uma daquelas expressões que a imprensa brasileira costuma utilizar quando uma mentira descarada é contada por Lula. Se fosse por outro, seria fake news, mas como foi Lula quem disse, é apenas uma fala que precisa de contexto. Primeiro ponto, o relatório citado por ele é de 2011, mas as obras terminaram somente em 2013 e 2014. Agora vamos ao texto da matéria para ver o que esse relatório dizia. Publicado em 2011, estimou um custo superior a 23 bilhões de reais para realizar o evento. O documento não diz respeito ao andamento das obras. Seguindo adiante no texto, a reportagem afirma de maneira muito clara: o relatório do TCU não apresenta conclusões jurídicas sobre eventuais casos de corrupção. Lembrando que o relatório é de 2011. Agora vamos pegar uma matéria publicada anos depois da Copa ter sido realizada. Reportagem de 2017 do portal UOL, aquele que hoje é um dos maiores centros de militância petista na imprensa brasileira. Após 3 bilhões de reais em aditivos, 9 estádios da Copa caíram na Lava Jato. Nessa matéria são apresentados alguns dos estádios e as respectivas provas encontradas em relação à corrupção em suas obras. Por exemplo, a Arena Corinthians, que além de ter custado quase 3,5 vezes mais do que o orçamento estimado, ainda a Odebrecht entregou à Polícia Federal planilhas relatando o pagamento de R$500 mil a André Sanches e R$50 mil a Vicente Cândido. Esse foi um exemplo, mas a matéria fala também sobre o Maracanã, Mineirão, Mané Garrincha, a Arena da Amazônia, a Arena das Dunas, Arena Pernambuco, Fonte Nova, o Castelão e Arena Pantanal. E para aqueles que não acreditarem na lista apresentada pelo UOL nessa matéria, basta uma rápida pesquisa no Google para encontrar matérias de outras fontes que relatam cada caso ocorrido individualmente. Agora, certamente os mais ferrenhos defensores de Lula argumentarão que todas essas provas faziam parte da Operação Lava Jato, uma operação que foi sendo pouco a pouco desmontada, principalmente pelo STF. Pois é, ironicamente, esses defensores, assim como os próprios ministros que ajudaram a desmontar essa operação, são as mesmas pessoas que hoje veem Alexandre de Moraes praticando coisas muito piores, mas simplesmente batem palmas. E para finalizar, eu trago aqui uma fala feita por Lula, também no Pará, só que algumas horas antes. Esse país não suporta mais mentira. Esse país não suporta mais ódio. Esse país não suporta mais canalice. Esse país quer educação. Esse país quer emprego. Esse país quer salário. Esse país quer voltar a sorrir. Eu concordo plenamente, seu Lula. Só que isso significa que o país deseja o senhor e o seu partido fora do governo.